Boa noite, então, retomando. Hoje nós vamos focar um pouco mais no estudo, porque nós vamos tratar hoje dos obstáculos para a prática dos yogas dos sonhos e do sono, perdão, principalmente dos yogas dos sonhos. E é um assunto bem importante que a gente consiga ter uma leitura do todo. Então, minha proposta é que hoje a gente foque um pouquinho mais nessa 1 hora no estudo. Preste Guru Yoga, da coroa da minha cabeça, o palácio da grande bem-aventurança. Rezo a ti, benevolente lama raiz, ó precioso, conceda-me as bênçãos de reconhecer a minha verdadeira natureza como Buda. Da coroa da minha cabeça, o palácio da grande bem-aventurança. Rezo a ti, benevolente lama raiz, ó precioso, conceda-me as bênçãos de reconhecer a minha verdadeira natureza como Buda. Da coroa da minha cabeça, o palácio da grande bem-aventurança. Rezo a ti, benevolente lama raiz, ó precioso. Conceda-me as bênçãos de reconhecer a minha verdadeira natureza como Buda. Então, nós estamos na página 177 da nova edição. Para quem está acompanhando no Kindle, é o capítulo 16, denominado Os Obstáculos. Esse é um assunto recorrente, tá? Na prática dos yogas do sonho e do sono. Então, muitos de nós têm algumas dificuldades para desenvolver a prática, tem um pouquinho de dificuldade no, no desenvolvimento da lucidez, ou até algumas dificuldades na perspectiva do sonhar. Então, esse capítulo, ele vai trazer dois elementos. Ele vai trazer os elementos do Tantra Mãe, e como Shartsa Rinpoche acaba tratando também esses elementos que surgem como obstáculos para a prática. O Tantra Mãe descreve 4 obstáculos que podem ser encontrados no Yoga dos Sonhos: distração em fantasias delusórias, lassidão, agitação que resulta acordar e esquecer. Ele indica remédios internos e externos. Então, a distração em fantasias delusórias, a lassidão, a agitação que resulta em acordar e esquecer. Muitos de nós acabam dizendo: acabei de ter a lucidez, eu acordei. Então, essa agitação que resulta em acordar é um elemento. E esquecer também é um elemento, também é um obstáculo, porque muitos de nós sonha e sonha muito, mas nós não recordamos os sonhos. Então, não recordar o sonho é um obstáculo. Por isso, nós indicamos fazer um diário de sonhos, relatar os sonhos. Isso ajuda a não esquecer, ou ainda, você sonhou à noite, você recorda do sonho, registra, e depois você fica fazendo o exercício mental de ampliar aquele sonho, de dar mais cenas para ele. Então, isso é bastante comum nos yogas dos sonhos. Perder-se em delusões, que é o primeiro, né? O primeiro obstáculo, é essa distração em fantasias delusórias. É fácil nos perdermos na história da mente durante o estado de vigília. Mesmo que tentemos permanecer lúcidos e conscientes do momento, as situações da vida e os momentos e os nossos condicionamentos são
tais que quase tudo pode capturar nossa atenção e arrastá-la. Algo surge na mente, uma interação com alguém, algo que vimos ou ouvimos, um pensamento sobre o futuro ou uma memória, e nos perdemos em histórias, emoções, julgamentos, planos e reações. Somos aprisionados no sonho do dia e perdemos a conexão com a consciência clara. O sonho da noite é a mesma coisa. Assim que o sonho surge, você se perde no conteúdo, reagindo ao que parece ser real. Você não reconhece que se trata de apenas um sonho. O Magyud chama isso de obstáculo da delusão. Delusão porque somos fisgados e perseguimos aparências que não existem da maneira que pensamos que existem. Elas estão apenas na mente, são reflexos da mente, elas não são intrinsecamente reais. 99% das pessoas que sonham, esse 99 fui eu que criei, não tem nenhum dado estatístico, mas a maior parte das pessoas que sonham, elas não, elas recordam que sonharam, mas elas não conseguiram desenvolver lucidez. Esse é o primeiro obstáculo. Isso é delusão. Então, recordar o sonho já diz muito, porque vocês vão ver que tem um grupo que não recorda, que é o quarto obstáculo. Mas muitos de nós estamos presos no primeiro obstáculo. Nós sonhamos e sonhamos muito. E muitas vezes, sonhadores já que praticam há mais tempo, recordam os sonhos em detalhes, mas não perceberam que aquele estado era o estado de sonho. E o estado de sonho sempre te dá uma dica de que aquilo ali é o sonho. O elemento do absurdo, ele está presente o tempo todo. O elemento do absurdo, ele surge. É como se a tua mente o tempo todo te dissesse: presta atenção que você está sonhando, porque isso não é possível. Né? Eu tive um sonho há 2 noites atrás, que eu decidi fazer um curso de artes, e era artes cênicas, e tinha um momento em que eu tinha que contracenar com aquele grupo, e eu falei, isso eu não vou fazer, eu comecei a reclamar do sonho. E aí eu saí da sala, e saiu da sala um amigo meu de muito tempo, me acompanhando e tentando me convencer a voltar. Quando eu olhei para ele, ele estava com um cabelo tão diferente, é, e eu não percebi que era um sonho. Então, aquilo aquele luzeiro, aquilo que a mente apontou para dizer, é a hora de tomar isso e ter consciência. Eu não percebi. De ontem para hoje, eu sonhei que eu fui na casa da minha mãe, e na casa da minha mãe tem muitos animais, tem milhares de animais. E é muito comum animar lá eu encontrar, por exemplo, sapo. É muito comum sapo no interior, então às vezes abre a porta e tem um sapo na porta. E eu encontrei um sapo verde-limão, um, uma coisa assim muito excêntrica, porque eram uns sapos grandes verde-limão e eles saltavam de costas e davam piruetas assim no ar e caíam de volta de pé. E novamente eu não percebi que era um sonho. E tinha iguana laranja, tinha um monte de bicho assim. Mas aquele sapo, ele estava chamando minha atenção. Ele estava dizendo, Denis, né? Não é comum, não é que um sapo verde-limão dessa cor salte dando piruetas para trás. De alguma forma, o nosso sonho, ele sempre traz um ponto do absurdo. Algo que é incomum, né? Algo que é extraordinário.
Tem uma professora que trabalha comigo, ela é coordenadora da área de saúde na universidade, e ela tem medo de montanha-russa. E aí ela sonhou que ela estava na montanha-russa, que ela estava subindo na montanha-russa e a montanha-russa rodando. E ela falou assim, mas o professor Denis disse que se isso acontecesse era para eu fazer alguma coisa, mas eu não lembro o quê. Isso no sonho, né? Quer dizer, ela, porque a gente fala muito sobre isso, que a gente está sempre às voltas da prática, e quer dizer, no sonho ela percebeu o absurdo, ela lembrou que ali naquele espaço poderia ter, fazer um movimento, mas ela não lembrava exatamente o que era para ela fazer na montanha-russa. Ou seja, uma característica do espaço dos sonhos é que ele está dando sinais. Se a gente abrir aqui a palavra, muitos de vocês vão lembrar de sonhos com elementos totalmente absurdos no sonho e que muitas vezes serviriam como um gancho para desenvolver a, a lucidez, mas que naquele momento a mente deludida se perdeu e continuou a historinha do sonho. Então, aquele sapo dando pirueta, eu até achei estranho, por que que esse sapo está fazendo isso? Mas eu não percebi que ali eu tinha uma oportunidade de desenvolver a lucidez. Isso é um obstáculo. A delusão é um obstáculo. No sonho da noite é a mesma coisa. Assim que o sonho surge, você se perde no conteúdo do sonho, reagindo ao que parece ser real. Então, tudo aquilo que surge nada mais é do que é, o, é, o que está na mente, né? Se perdendo como reflexos. Qual é o antídoto? Qual é o antídoto? O antídoto interno é focar no canal central. É o foco no canal central. Como é que nós focamos no canal central? Como é que nós desenvolvemos isso? 9 respirações. Salum. Consciência do canal central. Então, se nós formos dormir muito cansados, é, sem fazermos a prática de Tsalum, sem fazermos as 9 respirações, sem trazermos a atenção para o canal central, é muito possível que a gente se perca no sonho. Porque o canal central, de acordo com a tradição, é onde as experiências meditativas de qualidade acontecem. Por isso, no bom, no Yoga Bom, nós valorizamos tanto o Tsalum, a purificação de canais de chakras. Então, se eu tenho muito sonho e não consigo desenvolver lucidez, fico preso na delusão, fortalece Tsalum. Fortalece a purificação, a limpeza dos canais. Seja pelo Tsalum interno, externo e secreto, seja pelas 9 respirações. Para quem não conheceu o Tsalum, faz 9 respirações. Quem já fez algum retiro com o Rinpoche, faz os 5 movimentos do Tsalum externo. Depois avança para o Tsalum interno e pratica o Tsalum secreto. O Tsalum ele é dividido em 3 giros: o externo, o interno e o secreto. O Gil costuma fazer os grupos de Tsalum, o Gil é quem ensina Tsalum para nós, né? Então, valeria a pena manter a prática para que a consciência esteja ali no canal interno, no canal central, né? Para que você consiga manter esse canal central reconhecido, desperto. O antídoto interno é focar no canal central. Como é essa sensação? Experimente. Você se sentirá centrado e presente. Você sai da fantasia e retorna para si mesmo, para o momento presente. É útil adormecer consciente no canal central. Seja simples,
Basta sentir o canal central, coloque sua atenção lá. Isso evitará que a mente fuja. O canal central é bastante perceptível, porque em nossas práticas nós usamos muito ele, né? Nas 9 respirações, na prática de Guru Yoga, nós visualizamos que ele desce pelo canal central. Então, sentir o canal central é bastante importante. O Magyud, o Tantra Mãe, recomenda a meditação sobre a impermanência e a natureza ilusória da experiência dualística. Quando consideramos o conteúdo do sonho como sendo real e sólido, ficamos presos na história e nos perdemos. Reconhecer as aparências como insubstanciais e temporárias torna mais fácil permanecermos livres de distrações, e isso nos permite permanecer na consciência clara. O Adalto, ele sempre recorda desse ensinamento do Rinpoche: passar o estado de vigília pensando que tudo é um sonho, reconhecendo que tudo é um sonho. Essa é uma forma de trazer a lucidez para o sonho. Então, o Rinpoche, ele vai dizer, presta atenção na impermanência de tudo e considera tudo como impermanente, né? Porque é uma forma de você ter consciência, de você desenvolver consciência. Ah, eu quero tanto comprar um carro. Então eu trabalho 5, 6 anos, 7 anos, junto dinheiro, guardo, faço poupança, e no belo dia que eu compro o carro, eu olho para ele e falo assim: esse carro vai quebrar, esse carro vai estragar e eu vou perder o carro. Quer dizer, eu tenho consciência da impermanência, né? Eu construo uma casa, então, pelo apego, ao invés de eu, não, eu vou ficar com essa casa porque agora ela é minha, eu consegui ela. No exato momento em que eu consigo ela, eu olho para ela e falo assim: você vai acabar, eu vou te perder, não vai ficar comigo. Eu começo a olhar para a impermanência de uma forma mais profunda. Isso é consciência, né? Tudo que eu queria era comprar esse copo. Então eu compro o copo, agora eu tenho o copo, já olho para ele, sei que ele vai quebrar, que um belo dia eu vou juntar os caquinhos dele, né? Quem gosta de coisas domésticas, assim, do jogo de jantar, que tem 6 xícaras, 6 pratos, 6 não sei o quê, as mulheres que ganharam no casamento aquele jogo de jantar e que levam para a vida inteira, né? Você pensar na impermanência, que um dos 6 pratos vai quebrar, que uma das 6 xícaras vai quebrar e que você nunca mais vai encontrar o jogo que você sonhava. Isso é impermanência. E eu vou te dizer, é mais certo que isso aconteça do que esse jogo permaneça por muito tempo. Então, a consciência da impermanência é uma consciência que nós desenvolvemos para absolutamente tudo, né? Eu acabei de conquistar o sonho que eu tinha, mas eu sei que ele vai acabar. Tem um vídeo do Lama Santen, que é já de alguns anos atrás, em que ele está falando da impermanência e você vai ensinar a permanência para a criança, né? Tudo que a criança queria era um brinquedo. Aí você entrega o brinquedo, você já pega e diz, vai acabar. Você quebra e mostra que aquele brinquedo é impermanente. Claro, de uma forma jocosa dizendo isso, mas de algum modo é o desenvolvimento da consciência da impermanência. Há pouco nós falávamos do Nundro, e um dos pontos do Nundro é a consciência da impermanência, né? Olhar para a impermanência como a única coisa permanente. Vai acabar, né? Vai acabar. Então, o antídoto interno é focar no canal central e ter todas essas práticas, percebendo tudo como impermanente, nada como sólido. O antídoto externo é fazer oferenda ou práticas devocionais como o Guru Yoga. O yoga do sonho não é apenas psicológico, é uma prática espiritual.
Confie nos professores e nos ensinamentos, nos seres iluminados, na deusa dos sonhos. A capacidade de abrir seu coração e rezar afeta positivamente os resultados da prática. Semana passada eu falava de chamar o lama à distância. E só é possível chamar o lama à distância, chamar o lama no sonho ou no bardo, se a gente tem devoção por ele. Nós não chamamos aquilo que o ser por quem nós não temos devoção. Então, exercitar práticas devocionais é extremamente importante para que no sonho você possa acessar essa devoção. Seu objetivo é apenas ter se seu objetivo é apenas ter sonhos lúcidos, isso não tem importância. Mas se seu objetivo é a iluminação suprema, então é útil fazer essas conexões. Agora, se o objetivo é só desenvolver o sonho lúcido, ainda assim, a prática devocional, a prática da impermanência, né, manter a consciência no canal central é útil, mesmo que eu não tenha interesse em fazer dos yogas dos sonhos o caminho da iluminação. Lassidão é o segundo obstáculo. O segundo obstáculo é a lassidão. Ela se manifesta como uma preguiça interna, uma falta de energia interna e de luminosidade. Quando você se entrega à lassidão na prática, você pode se sentir confortável, mas sua atenção é fraca. Então, você não está totalmente presente, mesmo quando está atento ao foco, ao objeto de foco. Isso é diferente do primeiro obstáculo, no qual a atenção persegue uma distração. Nesse caso, a mente está embotada ou entorpecida, sequer tem vontade na prática. Está ali, até mantém o desejo, ou melhor, até mantém o foco, mas falta energia. Falta energia. Você está não relaxado na perspectiva, ou relaxado na perspectiva Dzogchen, mas um certo marasmo, né? O antídoto é visualizar uma fumaça azul subindo lentamente pelo canal central, desde a junção dos três canais, a 4 dedos abaixo do umbigo, até a garganta. Não se distraia pensando para onde a fumaça vai. Se ela se acumula ou esse tipo de coisa. Basta visualizar a fumaça subindo lentamente pelo canal central, como se tivesse em um sonho. Ela sobe dos 3 pontos da conexão dos 3 canais a 4 dedos abaixo do umbigo e sobe pelo canal central, como se tivesse uma fumaça subindo, chegando até a garganta, sem parar, né? Visualizando isso internamente. O Tantra Mãe sugere que quando a lassidão ocorre, você pode estar encontrando um problema, como um espírito ou uma força em seu ambiente. Um tibetano visitaria um professor ou um curandeiro para pedir um exorcismo ou coisa assim. Então, essa lassidão, essa falta de energia, ela seria como os tibetanos chamariam de ação dos espíritos locais. Então, essa ação dos espíritos locais, ela pode aparecer em nós como essa falta de energia para a prática, essa falta de, de intenção. Então, tô ali, estou praticando, estou dentro do negócio, mas eu não tenho energia, não tenho vitalidade. Lembrando que o antídoto secreto é essa visualização dessa fumaça que sai dos 3 canais, da junção dos 3 canais e sobe até a altura da garganta, uma fumaça azul. O antídoto externo, nessa lassidão, se eu sinto que falta energia,
é a oferenda para os espíritos locais. Pode fazer uma oferenda de fumaça, uma oferenda de incenso, visualizar que todos se satisfazem. Então, tem um antídoto externo. Autodistração. Um terceiro obstáculo é a autodistração. Você acorda de novo e de novo, fica inquieto durante o sono. Isso pode indicar um problema com o prana. Ou você pode estar ansioso ou agitado, ansiosa ou agitada. O antídoto é focar um lótus de 4 pétalas no chakra da garganta. O antídoto, para quem não consegue dormir, para quem fica, acorda de novo, de novo, de novo, é o lótus de 4 pétalas na garganta. Em cada pétala há uma dakini representada por um tigre. O tigre à frente de seu corpo é amarelo, o da esquerda é verde, o de trás é vermelho e o da direita é azul. Se houver um problema de autodistração inquieta, concentre-se nos tigres, um após o outro, enquanto adormece. Tente sentir as daquines protetoras em todas as direções. Essa é a visualização, a primeira visualização do yoga do sono. Quando nós tratamos desse lótus de 4 pétalas, lá nos yogas dos sonhos, do sono, eu me aprofundo um pouquinho depois, nós visualizamos as 4 dakinis. Então, é como se o lótus estivesse aberto, tem 4 pétalas. Na pétala da frente, lá na frente, nós vamos ter a pétala de cor amarela. Por que a pétala de cor amarela? Porque é o primeiro elemento que se dissolve quando nós estamos caminhando para o bardo da morte. Ao que se relaciona o amarelo? Ao elemento terra. Então, o primeiro, quando eu não consigo dormir, quando eu tenho essa agitação, né, essa autodistração, eu vou fazer a prática de visualização que me introduz ao yoga do sono, não do sonho, porque ele vai me levar a dormir. E eu vou fazer o caminho das 4 daquines que se dissolvem. E essas 4 daquines que se dissolvem são o que os ensinamentos do Bardo ensinam como os 4 elementos que se dissolvem. Então, o primeiro elemento, que é o de cor amarela, é o elemento terra. Então, eu vou visualizar essa pétala da frente, a primeira pétala, como elemento terra que se dissolve, né? Num outro momento, a gente pode aprofundar isso na perspectiva do bardo, mas o elemento terra que se dissolve. À esquerda, nós vamos ter o segundo elemento que se dissolve. Lembrando que o elemento terra se dissolve no elemento água. Então, do lado esquerdo é o elemento água. Então, eu visualizo o lótus. Primeiro se dissolve o elemento amarelo, então, solto toda a terra, depois o elemento água se dissolve, depois o elemento fogo que está atrás, então o elemento água se dissolve no elemento fogo, e o elemento fogo se dissolve no elemento ar. E o elemento ar está à minha direita, que se dissolve no elemento espaço. Então, esse ciclo do adormecer é o ciclo dos yogas do sono, que daqui a algumas semanas a gente vai discutir. Então, aqui o Rinpoche já traz essa visualização. Se eu tenho muita autodistração, uma mente bastante agitada, dificuldade em me manter dormindo, eu vou fazer essa visualização. Concentre-se nos tigres, um após o outro, enquanto adormece. Tente sentir as daquines protetoras das 4 direções. Externamente, pode ser benéfico fazer a prática de Chod,
um ritual de oferenda para os espíritos. Verifique também se você quebrou compromissos assumidos. Quebrou algum compromisso que você assumiu, samaias, relacionados aos ensinamentos ou aos professores. Relacionamentos conturbados com amigos ou relacionamento conturbado no casal também podem causar essa inquietação. Então, essa autodistração, ela pode ser gerada por energias conturbadas, seja com os espíritos locais, seja com amigos, seja na perspectiva do relacionamento. Então, qualquer quebra, ela pode gerar essa autodistração. A autoconfissão pode ser útil, que é uma prática que nós usamos muito. Olhar para o samaya quebrado, olhar para o voto quebrado e sentir arrependimento de ter quebrado esse voto, esse samaya, e fazer o compromisso de não mais quebrá-lo. Nós sabemos que na nossa prática nós faremos vários votos e de tempo em tempo nós estaremos nos confessando, fazendo essa autoconfissão, reconhecendo que quebrou o voto e assumindo novamente o compromisso por não quebrá-lo. Para fazer isso, visualize seu professor ou seus objetos de refúgio, como na prática de Guru Yoga, e confesse o que estiver errado. Examine os erros, não com culpa ou vergonha, mas com consciência. A culpa não é um caminho no budismo. A consciência, sim. Então, eu fiz um voto de ser compassivo em todos os momentos. Eu não fui compassivo num determinado momento. Eu não me sinto culpado por não ter sido compassivo. Então, o exame é um exame para termos consciência de quando a não compaixão surge. É diferente. E nós não assumimos um compromisso externo, nós assumimos um compromisso interno. Nós examinamos os erros sem culpa e fazemos o firme propósito de que não vamos errar de novo. Examine os erros, não com culpa ou vergonha, mas com consciência. Se você fez algo que não foi correto, decida não fazê-lo novamente. É sobre isso. Eu não vou cair nisso de novo. Talvez haja uma ação que deva ser tomada, como conversar com um amigo que você ofendeu ou assim por diante. Se, se for esse o caso, você pode decidir fazer isso. Então, não é uma confissão a modo cristão, que é pautada na culpa. Ao contrário, é pautada na consciência. Eu tomo consciência daquilo e faço o firme propósito de não novamente cometer ou ferir esse voto. Seja como for, autodistração se manifesta como a incapacidade de permanecer dormindo, essa agitação mental, e ela, de acordo com a tradição, de acordo com os ensinamentos do Tantra Mãe, tem a ver com essa perturbação que pode ser nas relações internas, podem ser nas relações externas e, de acordo com a tradição, com os espíritos locais. Esquecimento. O quarto obstáculo é o esquecimento. Esquecer-se de seus sonhos é esquecer-se de praticar. Mesmo que você tenha boas experiências, elas podem ser esquecidas. Fazer um retiro individual pode trazer mais luminosidade à mente. Equilibrar o prana usando a respiração pode assentar e estabilizar a consciência. O Tantra Mãe recomenda como antídoto a primeira prática principal, a prática de focalizar o A na garganta. Mantenha a consciência na sílaba A enquanto adormece
Isso ajudará a lembrar-se. Assim que acordar, registre os sonhos, mesmo que sejam apenas trechos de sonhos, criando o hábito de voltar-se para os sonhos no momento do despertar. Então, o esquecer volta o A como prática, né, como antídoto. E tudo isso que o Rinpoche trouxe como os elementos, né, como os 4 obstáculos, o Rinpoche adaptou do Tantra Mãe. Então, ele pega lá no Tantra Mãe esses elementos e traz para uma linguagem mais ocidental. O Shartsa Rinpoche, o grande Shartsa Rinpoche, ele vai apresentar esses elementos numa linguagem tibetana. Então, o próprio Rinpoche trouxe aqui como os tibetanos, ou como quem está na prática há mais tempo, lida ou observa esses 4 obstáculos. Como aquele que é um praticante e já lida com os elementos da prática, como ele olha para esses 4 obstáculos. Shartsa Rinpoche também descreveu 4 possíveis obstáculos, mas categorizou de forma diferente problemas com o prana, com a mente, com os espíritos locais e com doença. Esses obstáculos podem dificultar a lembrança dos sonhos e também criar problema no próprio sonho. Se você sofre de um problema como prana, a energia no corpo está bloqueada ou, de alguma forma, impedida de circular livremente. A mente e o prana estão conectados. Se o prana está perturbado, a mente também está. Nesse caso, formas de relaxar antes de dormir, como uma massagem, um banho quente, pode ajudar. As 9 respirações de purificação, ou simplesmente uma respiração lenta e profunda, pode ajudar. Tente permanecer mais calma, mais calmo, mais relaxado, relaxada possível durante o dia. A mente pode estar ocupada demais para permitir o sono. Por exemplo, depois de um dia agitado, pode ser difícil parar de pensar e soltar a agitação. Sua mente pode continuar presa a problemas, tensa com a intensidade das experiências ou ansiosa. Se sentir dificuldade para acalmar a mente, fazer qualquer trabalho físico ou exercício físico que cansem ou até mesmo esgotem o corpo pode ajudar. Meditar sobre a vacuidade pode clarear a mente. E como já mencionado anteriormente, tomar todas as medidas possíveis para relaxar antes de dormir também ajuda. Então, problemas com o prana, que é o primeiro elemento, 9 respirações, tudo mais. Problemas com a mente, essa mente agitada. Então, ele vai trazer alguns elementos quanto a isso. Terceiro obstáculo, perturbação com os espíritos locais. Perturbações com os espíritos locais podem resultar em um sono interrompido e inquieto, que é aquele sono conturbado. Sei que muitos ocidentais não acreditam nessas coisas. Eles podem pensar que a ideia de espíritos locais é um símbolo da energia de um lugar, da vibração, das sensações provocadas pelo ambiente. De certa forma, eles estão certos. Mas os tibetanos acreditam que existem realmente espíritos, seres, que habitam determinados locais. E se alguém interfere energeticamente com esses seres, acaba sendo afetado por eles. A provocação dos espíritos locais pode resultar em sonhos terríveis, na incapacidade de lembrar os sonhos ou na agitação que impede o sono.
Para esse tipo de situação, os tibetanos têm vários remédios. Eles frequentemente buscam um xamã e solicitam uma adivinhação para descobrir a origem do problema e a ação apropriada a ser tomada. Ou fazem a prática de Chod, que nós fazemos aqui toda terça com Geshe-dema, fazendo oferendas aos espíritos. Eles podem pedir ajuda ao seu mestre para indicar um ritual que corte a conexão do espírito com eles. O mestre geralmente pede algo que pertence à pessoa que está fazendo o pedido, como fios de cabelo, uma peça de roupa, para queimar um fogo ritual. Embora os tibetanos tenham esses recursos, eles só são benéficos se você acreditar que os espíritos estão perturbando. Esse é um ponto importante, porque há necessidade de que você tenha a confiança de que sejam espíritos que estão te perturbando para que o ritual efetivamente funcione. Caso contrário, você não tomará as medidas necessárias para reparar a situação. Se você sente a conexão com os espíritos, ofereça compaixão a eles. Se você não acredita em tais coisas, mas é sensível à energia do lugar, queime incenso, gere compaixão. Compaixão. Sejam quais forem suas crenças, o melhor remédio é gerar compaixão e amor por todos os seres. Isso mudará o ambiente interno de sua mente e suas emoções. O quarto obstáculo é a doença. E o ensinamento naturalmente recomenda que você procure um médico. Nenhum obstáculo deveria desencorajá-lo. Os mesmos problemas já foram encontrados e superados por inúmeros praticantes antes de você. Confie nos ensinamentos e no seu professor para descobrir os remédios. Eles estão disponíveis no ensinamento. Precisam apenas ser aplicados. Bom, a ideia era a gente olhar os quatro obstáculos, né? Gostaria aí de abrir um tempinho para quem quiser se manifestar, trazer algum ponto de destaque. A palavra fica aberta. Ô, Denis, boa noite. Oi, Tudo bem? boa noite. Tudo bem, Marco? Tudo certo. Você comentou da colega de trabalho que acordou no sonho e não sabia muito bem o que fazer. Aí, só retomando esse ponto, seria ela praticar as transformações. O ideal seria, quando a gente está consciente no sonho, seria praticar as transformações, seria isso? Ah, você diz do ponto de vista da prática do Yogas dos Sonhos? Exato. Isso. Transformar o Aí grande você em vai pequeno. praticar aquelas 11 categorias, né? Sim, sim. Desenvolvi a lucidez, estou no sonho, eu vou começar a praticar as 11 categorias. Se é pequeno, transforma em grande. Se tem um sapo pulando, dando cambalhotas de costas, eu vou ver que tem milhares de sapos. Eu vou me transformar em vários seres. Então, eu vou praticar nesse primeiro momento é, essa, esses elementos, né? Esses elementos do Tantra Mãe, com com a intenção de flexibilizar a mente, de tornar a mente extremamente flexível. Maravilha. Depois que eu estiver conseguindo fazer isso, a gente volta a conversar. É mais ou menos isso. Essas coisas elas não são separadas, Marco, porque em alguns momentos, em alguns sonhos, você vai se deparar com um sonho, por exemplo, um sonho de claridade. Do nada, no seu sonho, vai aparecer um mestre que te dá um ensinamento velado, que traz alguma imagem, que traz alguma experiência.
E aí você reconhece isso como um sonho de claridade. Mas você pode também passar a noite inteira desperto, dormindo, mas com a consciência desperta, que é o sonho de clara luz. O Rinpoche fala que um praticante leva mais ou menos 9 anos de prática de yogas dos sonhos para desenvolver o sonho de iluminação, que é o sonho iluminado, o sonho de clara luz, né, propriamente. Nós levamos muito tempo para desenvolver a lucidez, para conseguir começar a manipular tudo isso no sonho. E aí, quando a gente aprendeu a manipular tudo, o Rinpoche diz: agora para com isso, porque senão você está levando o samsara para o teu sonho, e aí você vai querer fazer do sonho um parque de diversões e não era para isso, não é para ir, não é esse o objetivo, né? A gente vai desenvolver a lucidez, vai brincar com tudo aquilo e depois vai parar com isso. Adalto, tá contigo. O que eu tenho percebido é isso, né? Todo dia de manhã, quando eu pego meu caderninho para anotar, eu coloco lá SS, sonho sansárico, IH, identidade humana, porque é sempre acontecendo isso, né? O sonho sansárico está ali, super presente, e bizarros, né? Como você comentou, a consciência sempre tentando dar um toque, mas a gente nunca reconhece. Você está numa estrada, em vez de você estar com um carro, aquilo vira um carrinho de rolemã, né? De repente você está numa outra situação e aquilo vira para outra completamente diferente e você não reconhece, né? Então, e aí eventualmente, cada certo período surge uma lucidez, você consegue identificar que é sonho e aí rapidamente ela se perde, né? Então, dá para perceber que é um aprendizado mesmo, que exige um cuidado o tempo inteiro praticando. E agora, o que dá para perceber com a intensificação, das práticas é que os sonhos realmente vêm, né? Toda noite tem sonho, toda noite os sonhos bizarros acontecem, mas eles estão ali, né? Então, tá, acho que o tempo inteiro procurando praticar e ter em mente que é um processo realmente longo, né? O Rinpoche ele vem, Adalto, insistindo muito para que a gente durma e durma mais. E eu estou fazendo esse esforço de dormir mais horas por dia, né? E esse final de semana foi um final de semana de dormir e dormir muito. Então, dormi cedo, acordei tarde, né? Normalmente eu tinha uma crise de consciência por acordar tarde, hoje não. Hoje eu falo, não, estou realmente praticando. É uma instrução do meu professor estar na cama domingo às 9 horas da manhã, ainda não dorme, acorda. Antes teria uma crise de consciência, até porque minha formação foi muito tempo dentro do mosteiro, e aí 5 horas já era tarde, né? Então a gente acordava muito cedo, desde 12 anos de idade isso. Então, aí tem um pouquinho de dificuldade ainda, uma crise de consciência por acordar mais cedo, né? Perdão, por não acordar cedo. E Mesmo o os que eu retiros percebi, tibetanos, né? Mesmo os retiros tibetanos, às vezes eu vou para os retiros, do SEB, né? E sim, lá é aquela questão, 5 horas da manhã você acorda, vai para o templo, né? E aí faz uma prática, depois vem a prática em seguida, né? Depois vem os ensinamentos. Na verdade, as últimas vezes que eu fui, eu fico na cama dormindo mais, seguindo mais as orientações do Tenzin, do mestre Tenzin, é, viu? Eu não vou às 5 mais, não. aí você fala, estou praticando, né? Minha prática em Sim, horas dos sonhos, sim, eu estou aqui na minha meditação profundíssima. sim. E isso chama atenção, né? Até no retiro teve um praticante que perguntou para o Rinpoche, falou, mas eu moro aqui no SEB, eu tenho a prática da madrugada, e o Rinpoche dá aquelas respostas
bem do Rinpoche mesmo, né? Ah, eu também, quando morava no mosteiro, não gostava da prática da madrugada. Mais ou menos isso, né? Assim, ainda tratando disso de uma forma jocosa. Mas seja como for, quanto os meus sonhos têm melhorado muito, no sentido tanto da lucidez como da qualidade deles depois que eu comecei a dormir mais e mais tempo. E tenho percebido que o meu bem, eu estou melhor, né, fisicamente melhor depois que eu comecei a dormir mais tempo, né? E é interessante, né? Porque a gente fala dormir mais tempo, mas eu não estou dormindo muito mais que 8 horas por dia, não. É porque eu estava dormindo pouco, e nós estamos dormindo pouco, né? Nós estamos dormindo relativamente menos do que o necessário. O Anthony pergunta aqui, Denis, você poderia comentar sobre os níveis de Tsalum? São experiências dentro dos 5 Tsaluns que o Rinpoche ensinou no retiro? Sim. Nós aprendemos no retiro o Tsalum externo, certo? Que é um Tsalum com movimentos. Então, esse primeiro Tsalum é o Tsalum externo, em que nós nos movimentamos, estica o braço, né? Tem vários movimentos do arqueiro. Quem estava no retiro, quem conhece um pouquinho de Tsalum, conhece esses movimentos, que são iogas corporais. O Tsalum, ele é dividido em 3 níveis: o nível externo, o nível interno e o nível secreto. Cada um dos níveis do Tsalum está trabalhando de uma forma com essas energias, com a energia do corpo físico, com o prana, com o movimento dele. E na medida em que você avança do externo para o interno, a forma da circulação do prana muda, a visualização muda, até que você entra no Tsalum secreto, que aí ele é propriamente uma manifestação de luzes, uma visualização de luzes. Eu não sou habilitado para falar sobre o Tsalum. Aí quem pode explicar melhor, se aprofundar, trazer os ensinamentos do Tsalum é o Gil, né? O Gil que tem autorização aí do Rinpoche para ensinar e trazer todas as explicações do Tsalum. Se a gente quiser, a gente pode convidar o Gil uma quinta-feira para ele vir aqui conosco e trazer um pouco mais do Tsalum, mas ele também promove os grupos de Tsalum e de tempo em tempo tem quinta-feira, uma segunda-feira, mas ele também promove os grupos de Tsalum que dá para a gente participar. Ô, Oi, Denis, o Gil está praticando conosco aos sábados às 7h30. Não sei se é de conhecimento de todas as pessoas aqui do grupo, né? Ou dessa pessoa que está perguntando. maravilha. Rosa, deve ter um grupo sobre o Tsalum com o Gil no sábado de manhã, né? Provavelmente Sim, tem é um grupo isso. dado para isso. Se o Anthony Isso. puder perguntar para a gente ali em um dos grupos, né? A gente já coloca o Anthony nesse grupo de Tsalum. Obrigado, Rosa. Ok. Marco, Ô, Denis, é só mais uma dúvida, que eu tive hoje, essa manhã, eu estava lendo o livro agora do Yoga dos Sonhos, e aí estava sendo dito que os sonhos são a nossa mente em movimento, né? E aí eu associei com quando a gente faz shamatha, o kunsh, kunsh, né? Tibetano. Aí dá para ter uma ideia, fazendo shamatha, dá para ter uma ideia do que é a vacuidade, né? Dá para a gente vislumbrar mais ou menos o que é a vacuidade fazendo shamatha. Então, aí eu tentei associar um pouco a shamatha, ou essa visão que a gente tem do vazio, que a gente consegue melhorar a visão do samsara, né? A gente consegue sair um pouco do samsara meditando e fazendo o shamatha com
com a clara luz daí, porque aí eu imagino que o sonho de clara luz seria sair das imagens e focar na luz, né? Na luz da mente. Então, é, seria mais ou menos sair das imagens e ir para a luz, para a clara luz, exatamente. Dá para associar um pouco com esse movimento que a gente faz na meditação, no shamatha, que a gente sai do samsara, do movimento, do mundo, e a gente consegue vislumbrar a vacuidade, né? Seria mais ou menos esse movimento, seria internalização mesmo, né? Quando a gente faz aqui práticas que a gente trabalha um pouco mais trecho no Dzogchen, nós fazemos uma prática de mente-céu, tempo em tempo, em que nós nos visualizamos como vazios no céu claro num dia de outono e simplesmente ali dissolvemos o nosso corpo. Quando nós dissolvemos o nosso corpo, permanece somente uma coisa: consciência. Então, o sonho de clara luz é isso, é tomada da consciência, mais ou menos isso. Quando nós tomamos a consciência de que nós estamos conscientes, e ao invés de nós estarmos focando no pensamento que passa, no pensamento que surge, nós focamos na consciência aberta, desperta. Então, os ensinamentos dizem muito mais importante do que o objeto que surge na minha frente, o copo, o lápis, o pensamento, é o olho que vê o objeto. Então, quando nós praticamos, ou quando nós vamos para um sonho de claridade, nós não estamos mais focando, de clara luz, nós não estamos mais focando os objetos que surgem no sonho. Nós estamos nos conectando com o olho que vê o objeto que surge no sonho, que é a consciência desperta. Então, clara luz é consciência. Consciência da luminosidade. Então, a vacuidade, a vacuidade na nossa perspectiva, ela não existe sem claridade. Então, é a união de vacuidade e claridade. Claridade é a consciência, mas só há vacuidade se há consciência. Se não há consciência, o que nós estamos experienciando não é vacuidade. A perspectiva ela é consciente. Na sessão passada, a gente falava Katak Lundrup, é a consciência daquilo que se manifesta espontaneamente. Mas dá, Então, dá não para é. Pois não, Marcos. dá para traçar um paralelo, então, entre o shamatha, essa busca pela consciência, né? Com o yoga dos sonhos. Então, seria mais ou menos um é na vigília, o outro é no sono. Exatamente. E o que acontece em Shamatha? Em Shamatha, nós relaxamos a mente e não seguimos tudo aquilo que surge. Correto? Correto? Deixa os pensamentos surgirem. A mesma coisa no sonho. No Yogas dos Sonhos, nós não seguimos a imagem dos sonhos, nós relaxamos e deixamos que eles surjam. Num primeiro momento, nós não fazemos nada com o sonho porque nós sequer reconhecemos que nós estamos perdidos ali. Então, nós vamos gravando todas aquelas imagens. Quando a lucidez começa a se formar, eu já sei que eu estou sonhando e posso manipular os pensamentos. Usar a criatividade, manipular os sonhos. Mas vai chegar um momento em que o sonho cessa. Por que o sonho cessa? Porque a perspectiva da experiência é da consciência desperta. Então, até pode surgir uma imagem, mas eu não sigo. Eu estou
experienciando a natureza pura da mente. Perfeito? Vamos à dedicação. Toda a consciência pura, realizada por meio das três portas, dedico para o bem-estar dos seres dos três reinos. Havendo purificado todas as aflições e obscurecimentos dos três venenos, que rapidamente possamos atingir o estado completo de Buda nos três corpos. Preste longa vida de Tenzin Wangyal Rinpoche, pelas bênçãos das três joias dos Budas e Bodhisattvas, pela força da infalível verdade última e pelo poder da meditação de nós praticantes, detentor dos ensinamentos. Possa sua vida ser muito longa. Boa noite, bom descanso e até a próxima semana. Boa noite, Boa Lene. Boa noite. noite. Boa Bom noite, descanso, obrigada. grata. Bom fim de semana, obrigada. Boa noite. Obrigada. Gracias.